Bem-vindos ao canal Cron. Inscreva-se, deixe o seu like, ative o sininho das notificações. Gostando desse conteúdo, compartilhe. O conhecimento, ele foi feito para ser compartilhado e não retido, ok? Aqui, essa programação é Reeduca Educação. E hoje o tema vai ser sobre a cultura, a importância da cultura em nossa vida, em nossas vivências, no cotidiano. A partir do momento que nós conhecemos o conceito de cultura, os julgamentos, eles vai diminuindo os julgamentos, né? Porque o conhecimento, ele serve para isso, para não julgarmos mais e sim refletir sobre aquela família, refletir sobre a sociedade, né? Refletir sobre a cultura. O que é cultura? Nós produzimos cultura, né? Seres humanos produzem cultura, certo? De acordo com estudos, a cultura nos proporciona um rico conhecimento. A cultura faz parte da vida, do cotidiano, né? E a cultura, ela não é algo isolado, certo? Então nós vamos falar disso hoje. Eu irei convidar vocês a ler, tá? Vai ter alguns trechos que vai ter leitura. Vamos exercitar o cérebro lendo, ok? Eu espero que vocês gostem. Gostando, deixe o seu like. A cultura nos permite reunir conhecimentos compartilhados entre os seus povos durante o passar do tempo, quer dizer, é algo atemporal. Esses conhecimentos perpassam por aprendizagens na própria cultura e do contato dessa com outras culturas, né? Dessa maneira fica claro que as culturas existentes, em sua grande maioria, elas não estão isoladas e nem se mantêm sozinhas. Um resumo sobre cultura, né? Envolve conceitos, processos, multiplicação, aumento, adaptação, modificação, aprendizagem, valores, experiências, conexões, fatos, dinâmica, imposição, consciência, perdas, somas, trocas, entre outras coisas, né? A difusão cultural são elementos culturais que se espalham entre outras culturas, né? É a transferência de costumes culturais, as trocas. Por exemplo, os talheres, que veio de outra cultura. Quando os portugueses invadiram o Brasil, eles trouxeram os costumes deles, né, para o Brasil. Então, aconteceu essa difusão cultural, né? Aí a gente tem aqui a aculturação. A aculturação é se apropriar de outras culturas durante o cotidiano. Por exemplo, Wi-Fi, nós falamos em inglês, né? É uma palavra inglesa, nós misturamos com o nosso idioma. Então, é a fusão, a mistura de elementos entre duas culturas, tá? Por exemplo, hot dog, né? Normalmente nós não falamos cachorro quente, normalmente a gente escuta mais as pessoas falarem hot dog, né? Depois temos a endoculturação. Então, a endoculturação ele está relacionada com o aprender do indivíduo, da sua própria cultura, é feito pela educação, pelo ensino-aprendizagem. O adulto aprendeu a amarrar o cadarço do tênis, do sapato, ele irá transmitir isso para a criança, né? Então, é algo que está relacionado com o ensino-aprendizagem, né? Da própria cultura, tá? Agora nós iremos falar da globalização cultural. Esse trecho é de uma reportagem da revista Carta Capital, tá? Nos venderam a esperança de um mundo sem fronteiras, mas poucos sabiam que essas fronteiras que se derrubavam eram só para algumas famílias e empresas que possuem a maior parte da riqueza do mundo. Uma calça italiana de grife é produzida na Tunísia, um tênis da Nike no Vietnã ou na Indonésia. O que sabem os americanos e italianos sobre isso ou sobre o povo da Tunísia? Nada ou quase nada.
Entendemos então que essa cultura, a globalização cultural, ela beneficia a elite, os ricos, né? Então, podemos entender que a globalização cultural é o processo de aproximar e eliminar as fronteiras entre culturas, que permitiu que diferentes elementos culturais pudessem circular com mais facilidade entre culturas. Entretanto, foram apenas alguns países que conseguiram difundir grande parte de seus produtos no mundo através da globalização. Então, a globalização cultural, ela beneficia os países ricos. Em 2018, tem uma pesquisa, eu irei deixar na descrição, que a Suíça, ela lidera o ranking, tá? Que ela ganha muito com essa globalização cultural. Aí, depois da Suíça, é o Japão. Eu sei que o Brasil está em 37º lugar. A Índia está lá no final da lista, né? Falando em escravidão, eu vou falar um pouquinho da cultura africana, né? Então, os portugueses escravizaram os índios, né? Eles escravizavam os índios e escravizavam os negros. Tiraram os negros lá onde eles viviam, das aldeias, tribos, né? E trouxeram para o Brasil, né? Impondo a cultura deles e massacrando a cultura indígena, a cultura africana. Tem um termo banzo, que a origem da palavra é africana, é o nome que muitos negros escravizados davam para o sentimento da saudade, da melancolia em relação à terra natal, a perda de seus laços afetivos, a perda da cultura, o excesso de trabalho e uma série de humilhações que eles sofriam pelos brancos, além da sua condição de privação da liberdade, né? Essa situação podia levar à depressão e até mesmo ao suicídio, à loucura, pois o fato de terem sido trazidos contra a vontade deles gerava uma alteração brutal nos seus modos de hábitos de vida e nem sempre era possível digerir o novo contexto cultural e assimilar os novos elementos culturais, né? Porque eles estavam com o sentimento na perda, né? É algo que estava relacionado muito com o psicológico, né? Então é o sentimento da melancolia, é a perda dos laços afetivos, o trabalho, né? O excesso de muito trabalho, a situação que levava a esse sentimento horrível, né? Inclusive, tanto os índios quanto os africanos, eles começaram a cometerem suicídios, muito suicídio, porque eles não aceitavam, sofriam demais e decidiram se matar. O que a Igreja Católica inventou, né? Vou falar inventou entre aspas, que se eles continuassem a cometer o suicídio, eles iam para o inferno. Porque assim, aí entra a igreja a favor do Estado. Por quê? Do Estado na época da monarquia, né, no caso. Mas hoje ainda a igreja ela está sempre a favor do Estado, né? Sempre ali, junto com o Estado, como manipulando, né? Então, naquela época, o que eles falavam? Se vocês continuarem a se matar, vocês vão para o inferno. Aí começou o trabalho. Aí também entra a psicologia também a favor do Estado. Em vez de tratar, né, a psicologia fazer o papel dela para tratar ali o emocional do ser humano, ela está ali em uma ordem política, né? E aí começou a fazer o psicológico, né? Começou a agir ali no psicológico deles para não se matar, porque se matar vai para o inferno, colocando medo, né? Por quê? Eles começaram a perder a mão de obra. Se os índios e os negros começar todos morrerem juntos, né? O que ia acontecer? Quem que ia fazer o trabalho? O trabalho duro ali, o trabalho escravo. Então a igreja entrou, a psicologia entrou para trabalhar nesse contexto, fazendo a cabeça deles para não cometer o suicídio, senão eles iriam para o inferno.
Eu espero ter contribuído aí com esse conteúdo relacionado à cultura, tá? Esses estudos, ele vem dos meus estudos. Eu sou estudante do curso de Antropologia e Psicologia Social da Faculdade Metropolitana de Ribeirão Preto, tá? É a minha pós-graduação e qualquer pergunta, deixe nos comentários.